Olá, vocês que nos acompanham nas redes sociais, o estudo da extraordinária obra de Kardec, a Revista Espírita. É com muita alegria que damos seguimento ao nosso estudo, lembrando sempre que é um estudo cronológico da Revista Espírita. Outros estudos aí estão disponíveis, os anteriores, no Facebook, no YouTube. Hoje iremos estudar o mês de junho de 1859. A revista do referido mês contém 7 artigos. Nós vamos abordá-los, alguns mais rapidamente e 2 deles um pouco mais de profundidade, sempre recomendando a leitura integral do mês da Revista Espírita que estamos estudando, porque não somos capazes de reproduzir com qualidade tudo aquilo que está nessa extraordinária obra doutrinária de Allan Kardec, a Revista Espírita. Então, conforme dissemos, são 7 artigos. O primeiro artigo, chamado O Músculo que Range. Tem um nome curioso do artigo, mas Kardec vai citar um texto da Academia das Ciências e que foi publicado, vejamos, em 18 de abril de 1859, portanto 2 anos exatos após a vinda da doutrina espírita. E é um texto que, segundo Allan Kardec, alguns adversários do espiritismo tentam pegar esse texto da Academia da Ciência para refutar pontos do espiritismo, principalmente a questão da influência espiritual, da manifestação dos espíritos e, em particular, também a questão dos espíritos batedores, que à época pré-codificação estavam chamando a atenção da humanidade, barulhos, pancadas, as mesas girantes, etc. E Kardec vai defender a tese de que esse texto da Academia de Ciência em nenhum momento vai afastar a veracidade do Espiritismo. E é um texto que nós vamos ver ali a lógica, a pedagogia, a ideia elevada do codificador. Porque nesse texto, alguns médicos vão defender a ideia de que os barulhos que se atribuíram aos espíritos, os fenômenos, eles foram produzidos por músculos, por isso o texto, o título, O Músculo que Range. Então, alguns médicos descobriram que alguns músculos, alguns tendões, podem produzir barulhos que se assemelham a pancadas, a ruídos e a outros barulhos. E eles descobriram que esses ruídos produzidos por músculos podem se dar involuntariamente e, em alguns casos, voluntariamente. Então, a pessoa poderia treinar para produzir este estalo, este barulho no músculo, que poderia enganar as pessoas, e ele então sugere que seriam pessoas charlatões, né, que estariam produzindo este barulho com o músculo após um treino e fazendo com que as pessoas acreditassem que fosse influência espiritual. Então, esse texto pretende colocar em xeque, em dúvida, o espiritismo. E Kardec vai, inclusive por lealdade, vemos a lealdade de Kardec, ele não pincelou trechos desse texto da Academia de Ciências. Ele publicou o texto na íntegra na Revista Espírita. Não é um texto tão longo, então para que os leitores pudessem ter acesso a todos os argumentos que esses médicos inseriram. E Kardec, portanto, vai refutar, dentro dessa lógica, dessa coerência, interessante que ele vai refutar dizendo que pessoas de grande saber aceitam a ideia espírita, inclusive médicos. Portanto, não é uma ideia unânime da ciência, não é a ciência formal, não são todos os cientistas que endossam esse documento e refutam a possibilidade dos espíritos se manifestarem.
Então Kardec vai nessa linha dizendo que são alguns médicos, alguns cientistas que se escoram nesse ponto de vista. E ele, portanto, vai citar questões de outros médicos, pessoas de grande saber, de inteligência, magistrados, que aceitam a tese ou a realidade, melhor me expressando, da influência espiritual, da manifestação dos espíritos, descartando esta possibilidade do músculo que range. Em que pese, Kardec sempre fala que pode haver charlatões, mas isso não coloca em descrédito tudo. Se a gente tem, por exemplo, um profissional médico charlatão, nós não podemos dizer que todos os médicos são charlatões. Então, se a pessoa falsamente se apresentou como médium e produziu esses estalos através de músculos, isso não coloca em dúvida os outros inúmeros médiums leais que produziam fenômenos autênticos. Kardec vai fazer alguns questionamentos lógicos. Por mais que o músculo faça barulho e possa simular barulhos semelhantes a algumas pancadas, ruídos e sons que os espíritos produziram em algum momento, mas isso não explica tudo. Kardec fala, as mesas levitavam. O músculo fez a mesa levitar, diz ele. As mesas levitavam e um dos seus pés batiam ao chão. E muitas vezes, através dessas pancadas, respondiam perguntas. Então havia ali um efeito inteligente. Uma pancada sim, duas pancadas não. Então, quer dizer, o músculo seria dotado de inteligência e estaria respondendo a essas perguntas que os encarnados estavam fazendo. Então, Kardec vai dentro dessa linha. Por exemplo, há mensagens que vieram através dos fenômenos espirituais, mensagens em outras línguas, poliglota. O músculo poderia produzir mensagens em outras línguas, em alemão, por exemplo, em inglês, músicas ditadas pelos espíritos. O músculo poderia produzir isso? Poesias? Poderia? Então Kardec vai trazendo à tona uma imensidão de outros fenômenos espirituais, mostrando que em muitas circunstâncias os espíritos responderam perguntas, trouxeram lições, ensinamentos, e isso não é justificado através da tese do músculo que range da Academia de Ciências. E Kardec conclui dizendo que, inclusive, esta tese apresentada dos médicos nem seria uma tese nova. Ela é de 1859, abril. Já em 1854, outras pessoas tentaram apresentar essa tese do músculo que range. Mas, conforme toda esta linha de raciocínio de Kardec comprovando a autenticidade da manifestação espiritual, naturalmente que a gente percebe que foi uma tese isolada de algumas pessoas, que em nenhum momento colocou em dúvida a credibilidade do Espiritismo. Logo na sequência, dando até um pouco de seguimento a esse texto, mas nós vamos abordar um pouco mais à frente, Kardec vai escrever um texto, a intervenção da ciência no Espiritismo. Mas isso nós gostaríamos de abordar com um pouco mais de tempo à frente. Nós vamos ter 3 comunicações espirituais naquele item da Revista Espírita que se chama Palestras Familiares de Além Túmulo. Temos visto já ao longo desses meses de estudo da Revista Espírita o quanto nós aprendemos com as comunicações espirituais que estão na Revista Espírita. E já me antecipando, nós vamos ver que toda a Revista Espírita, os 11 anos e 4 meses, sob a direção de Kardec, nós vamos encontrar entre 150 a 200 comunicações espirituais na Revista Espírita. E hoje nós temos de pessoas, 2 delas pelo menos, de personalidades da ciência, ou personalidades conhecidas da arte, escritores, vamos ver. São 3 comunicações. Uma de Humboldt, geógrafo. Nós vamos ver um pouco mais a naturalista. E também nós vamos encerrar o nosso estudo com essa comunicação, porque ela tem alguns pontos de estudo, de doutrina muito irrelevantes. A segunda comunicação, não menos importante, é de um famoso escritor alemão, Goethe. E ela tem alguns pontos assim que nós anotamos, é muito interessante. Que Kardec, através das suas perguntas notáveis que ele fazia aos espíritos para extrair o aprendizado, a primeira pergunta que Kardec fazia
sempre quis saber como é que o espírito estava no mundo espiritual, para que isso tivesse uma correlação com a sua vida física, com a sua última reencarnação, para mostrar que há sim uma correlação, lei de causa e efeito, conforme agimos durante a vida física, iremos despertar e estar no primeiro momento no mundo espiritual. E Goethe vai falar que estava feliz no mundo espiritual, porque ele havia se desvencilhado do seu corpo físico, esse corpo grosseiro. Então muitos espíritos narram isso, né? Esta por conta da leveza do espírito após esse desligamento definitivo do corpo. Naturalmente que são espíritos que não estão ali aprisionados às paixões, aos prazeres materiais, às questões da terra. Então eles experimentam esta sensação de leveza, de se desvincularem de um peso grosseiro que é o corpo físico. Assemelha-se a uma borboleta que se liberta daquele casulo que a aprisionava, a limitava, e depois de um tempo ela se liberta, portanto, com toda a beleza, voando, alçando voo na direção do infinito. Simbolicamente, nós podemos comparar a desencarnação com isso, né? Os espíritos se libertando do casulo, do corpo grosseiro, e alçando voos na direção da imortalidade, do espírito. E outra coisa interessante que Goethe aqui vai falar de algumas obras suas, duas delas. Fausto, ele vai fazer o que ele quis ensinar, passar com esta obra, né? Interessante. Vai falar que veio de outro mundo, há mais um relato para nós falando dessa transmigração das almas, esses espíritos que às vezes vêm para a Terra seguir o seu progresso, às vezes em missão, né? E é aqui que me chamou a atenção, que ele falou assim, vem de um mundo, de outro mundo, superior até um certo ponto, não como entendeis. Porque já vimos espíritos que vinham de Júpiter, ou de mundos muito elevados, que já estão em outro patamar, mundos felizes, bem adiantados em relação à Terra. E aqui a impressão que nos passa é que Goethe veio de um mundo evoluído, ele disse não em tudo, não em todos os sentidos, então dá a impressão de um mundo um pouco mais evoluído que a Terra, em alguns pontos já adiante da Terra e talvez em outros similares à Terra. Nós poderíamos dizer, talvez já um mundo de regeneração, que a Terra está em transição, um mundo de regeneração já um pouco mais avançado, mas não tão evoluído quanto outros mundos que já estão em estágio de mundos felizes. Então foi essa a impressão que nos passou Goethe. E ele veio aqui na Terra, então, em missão. Então, tive essa infinidade de planetas, bilhões, então essa evolução, às vezes, um mundo é mais evoluído do que o outro, mas um ponto, poucas coisas, não precisa estar um passo muito adiante do outro mundo. Então, há esses estágios de evolução, às vezes, de mundos muito próximos um do outro, um pouco mais elevado, às vezes a evolução não é tão gritante, né? Então, são essas nuances da evolução que se apresenta para nós. Diz que veio em missão e vai falar do seu livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. E foi um livro que, inclusive, hoje a psiquiatria usa essa questão, o efeito Werther, para se referir ao suicídio. Quando um suicídio é amplamente divulgado na mídia e depois nós temos picos de suicídio, aumento de suicídio, chama-se de efeito Werther. Por conta dessa obra, porque o personagem pratica este ato, e isso influenciou muito a geração da época, jovens da época, que acabaram cometendo suicídio. Então note que ele, em relação a isso, ele sofre e se arrepende. Mas veja que interessante, lá no início ele diz que estava feliz no mundo espiritual. Mas então a gente percebe que o estado geral do espírito é de felicidade. Ele mais acertou do que errou durante a reencarnação. Mas os pontos em que ele errou pesam na sua consciência. Ele deseja não ter praticado e de alguma forma vai trabalhar para não repetir esses erros nas reencarnações por vindouras. Então é importante a gente fazer essa análise da situação do espírito. Agora, é claro, se o espírito mais errou do que acertou, isso vai pesar e ele vai estar num estado de mais sofrimento no mundo espiritual. A obra O Céu e o Inferno estuda bastante essa questão, a quarta obra de Kardec,
vai falar no Código Penal da Vida Futura, para a gente entender um pouco esse estado de felicidade ou infelicidade do espírito. Lá me lembro de um ponto que Kardec fala: quanto mais imperfeições o espírito tem, mais ele sofre. Aqueles que têm 10 sofrem mais do que aqueles que têm 8, que sofrem mais do que aqueles que têm 6. Então, vejamos este balanço, né? Tudo, a consciência, o espírito registra todo o acerto e todo o erro. E às vezes o estado geral é mais de felicidade. É como se um aluno tirasse nota 7 numa prova. Ele não tirou 10, não foi perfeito. Errou, talvez uma prova com 10 questões, errou 3 questões. Então ele fica: puxa, por que eu errei essa questão? Olha, devia ter feito melhor, devia ter pensado melhor. Mas a média é positiva, 7. Então o seu estado geral é de contentamento, porque a nota foi de aprovação. Então, assim, mal comparando, é mais ou menos assim que Goethe se sentia, porque no geral ele tinha mais acertado do que errado e levava apenas essa questão do seu livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, para poder refletir melhor, e diz que se arrepende em relação a isso, né? E ele vai falar algo assim que não está nesta comunicação de Goethe, mas apenas uma curiosidade para o movimento espírita. Aquela frase que está na lápide do codificador, né? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. O biógrafo de Kardec, um dos biógrafos, Marcel Sotomayor, na sua obra Kardec, que inspirou o filme, ele narra na sua obra que esta frase, que seria de autoria espiritual desconhecida, ela consta de uma obra de Goethe, de 1809, As Afinidades Eletivas, e de forma que, um ano após a desencarnação de Kardec, um grupo espírita belga vai lá e faz um dolmen para Kardec e insere esta frase. Então, esta frase já estava, segundo Marcel Sotomayor, nesta obra de Goethe. Então, por ser um espírito assim, acima da média aqui na Terra, um espírito visionário, é bem possível que ele tenha captado esta frase da espiritualidade superior, registrado em sua obra, e isso tenha possivelmente inspirado o grupo espírita belga a colocar esta frase no dome de Allan Kardec. Tá? Então, uma curiosidade. Depois nós temos a última comunicação. O Negro Pai César é um espírito que nasceu na África e logo na adolescência foi para os Estados Unidos, na Louisiana, e viveu 138 anos, uma vida longeva. Ele era livre, apesar daquela época, mas é um espírito que, pela sua comunicação, nós vamos ver que ele sofreu muito. Imaginemos naquela época, ainda o racismo, o preconceito, as humilhações por ser negro. Isso a gente percebe nas suas respostas, né? Tanto que ele chega a dizer que está feliz no mundo espiritual, que agora ele já não tem mais o corpo negro aqui na Terra, né? Não que fosse uma aversão ao corpo, mas as experiências que ele experimentou. 138 anos, imaginamos naquela época quanto preconceito, quanto sofrimento por conta da cor da sua pele este espírito deve ter sofrido. E inclusive ele chega a perguntar e falar numa de suas respostas, né, que se ele pudesse nascer de novo, ele preferiria nascer num corpo de branco, porque ele já não suportaria uma vida de novo suportando tantas humilhações. Então a gente vê que é um espírito que traz de forma justificada essas feridas emocionais por conta dessas imperfeições que, infelizmente, ainda nós encontramos na Terra. Ainda há muito preconceito, ainda há escravidão, às vezes de outras formas, vemos o trabalho infantil, ainda há muita intolerância, ainda há muita violência, seja contra os negros, contra as mulheres, contra questões de gênero, opções que a pessoa faz, ainda há muita intolerância e falta de respeito. Nós torcemos que nessa transição, que o nosso planeta vai melhorar, que nós possamos melhorar. Deixar de lado essa visão limitada e mesquinha de criar qualquer tipo de preconceito por conta de cor de pele, de opção sexual, por questão de gênero, masculino ou feminino, que agora com a visão da reencarnação, nós podemos reencarnar
em corpos masculinos, femininos, corpos de qualquer etnia, brancos, negros e outras, em posições sociais, rico, pobre. Então a reencarnação bem sentida, ela fulmina todas essas questões de preconceito. Inclusive Kardec dirige uma pergunta ao espírito São Luís sobre essa questão e justamente São Luís vai responder ali dizendo que aqueles que foram realmente muito preconceituosos, aqui em particular em relação ao negro, né, eles podem reencarnar em corpos de negros para que possam, a título de expiação, às vezes sofrerão aquilo que eles impuseram. É uma das formas que a reencarnação nos ensina. Não é o único meio, mas às vezes há situações em que a pessoa é extremamente preconceituosa, racista, ela reencarna em um corpo negro, para poder às vezes suportar aquilo que ela impôs, para que aquilo possa começar a trazer aprendizados e despertamentos necessários para o seu espírito. Mas, repito, infelizmente ainda na atualidade, depois de 2000 anos de Jesus, que conviveu com todos, amou a todos, não criou nenhum tipo de preconceito, não aceitou preconceitos que estavam vigentes na sociedade, esteve com os samaritanos, com as mulheres, com os pobres, com os rancenianos, e ainda nós insistimos num comportamento dessa natureza, né, de separação, de guetos, de falta de tolerância, falta de respeito, e isso ainda faz com que nosso planeta precise avançar e muito nessa questão. No final da Revista Espírita nós vamos ter um artigo chamado Variedades, são 2 textos, né? Então, um aqui de Paulinho Niboy, é um texto que ele era repórter, né? E ele participou de uma reunião mediúnica, onde houve uma comunicação espiritual, e ali é um caso de premonição, né? Que o espírito ali, até nós separamos aqui para ler, o espírito vai falar antes de acontecer alguns dias, até nem parecia que iria acontecer, pelo menos de forma tão rápida, o espírito diz, né? Diz assim, pergunta se ele teremos a guerra? Com certeza. Quando? Em 8 dias. Daí diz assim, entretanto o Congresso só se reunirá no mês que vem. Isso afasta muito a eventualidade do começo de uma hostilidade. Não haverá Congresso, diz o Espírito. Por quê? A Áustria recusar-se-á. E qual será a causa vitoriosa? A da justiça e a do direito. A da França. Então nós fomos pesquisar e vimos que em maio de 59 houve esta guerra austro-franco-sarda. E então a Áustria, a França, né? E mesmo nessa data aqui, então o espírito, antevendo aquele futuro que chegava, pôde prever a chegada dessa guerra que a história registra, que aconteceu acho que de maio a julho de 1859. E depois um texto do próprio Kardec, onde ele vai citar um texto de uma coleção notável de histórias autênticas de aparição, onde um capitão, né, aqui diz assim, a aparição do espírito do Major Georges ao capitão V, porque eram amigos e este major prometeu que se morresse apareceria a ele 3 dias depois em tal local. E o capitão vai lá e não acontece essa aparição prometida, mas 6 semanas depois, num outro contexto, o espírito aparece ao capitão e ele narra isso, uma aparição. E aí, naturalmente, que aqui a gente pergunta por que o espírito não apareceu como prometido em 3 dias, certamente porque não estava em condições do mundo espiritual. Essa chegada no mundo espiritual, esse despertar, conforme a situação do espírito, aqueles que precisam de mais ou menos dias para despertar, para entender a sua situação, para, se necessário, ser acolhido pela espiritualidade superior, ser levado a locais próprios, às vezes hospitais, colônias, para que depois, com a mente e o sentimento um pouco mais em ordem, possa vir à Terra, visitar entes queridos e promover uma aparição aqui, como foi dito.
Ah, mas alguns já deram comunicações poucos dias depois. Sim, mas são espíritos que têm mais evolução, mais lucidez, mais moralidade e despertam e precisam, às vezes, de pouco tempo, poucos dias, alguns até poucas horas, para se adaptar ao mundo espiritual e já gozar de alguma liberdade de ir e vir para se relacionar com os encarnados. E então nós temos aqueles dois artigos ainda, aquele que eu falei, Intervenção da Ciência no Espiritismo, que veio logo depois daquele texto O Músculo que Range, portanto, um artigo aqui de cunho científico. Kardec vai insistir naquela tese, né? A oposição científica em relação às ideias espíritas não coloca em dúvida a veracidade do espiritismo. Como falando, até porque as vozes de alguns cientistas são vozes deles, ideias pessoais, eles não falam em nome de toda a ciência do mundo. Então, ainda hoje um ou outro cientista se posicione contra a existência de Deus, da alma, são vozes. Não dizemos que não tem importância, mas dizemos que não é a voz da ciência oficial. E Kardec até ele propõe 3 pontos de reflexão. Que é um erro pensar que todos os cientistas são contra o espiritismo. Então, há cientistas que, naquela época e hoje, e acabam acatando as ideias, as diretrizes do espiritismo. E ia dizer assim, houve muitas épocas distintas da Terra em que a ciência oficial rechaçou ideias novas, mas depois, com o passar do tempo, essas ideias rechaçadas mostraram-se verdadeiras. Então aparece uma ideia nova, algumas vozes se levantam em nome da ciência, querem falar em nome da ciência, refuta, daqui a pouco passa o tempo e mostra que aquela ideia era verdadeira. E alguns cientistas refutam porque não conseguem, através da metodologia da ciência, em laboratório, estudar os espíritos, embora a gente tenha aquele episódio de Charles Richer, que os espíritos se materializavam em laboratório, e há todo um registro desse estudo de Charles Richer, mas por vontade do espírito, não por imposição do cientista. Kardec diz que os espíritos são individualidades, têm livre-arbítrio, não se submetem aos caprichos dos homens, portanto dos cientistas, e esses cientistas descrentes que ficam, não, eu quero que o espírito apareça em meu laboratório, se materialize, para eu poder estudar, para eu poder aceitar, para eu poder... Então Kardec diz que os espíritos não se submetem a essas vontades dos encarnados. Os espíritos superiores não querem impor ideias, eles aguardam pacientemente o progresso de cada um, ao despertar de cada individualidade, o tempo, a reencarnação, se cuidam disso, e cada ser vai despertando a consciência, vai ganhando maturidade para entender e aceitar as diretrizes do Espiritismo, que é o Consolador prometido, que é para nós a terceira revelação e que traz para nós leis divinas. Então, se a pessoa não acredita na reencarnação, nem por isso ela deixa de existir. É uma lei divina. Então, o Espiritismo, através da revelação espiritual, ele nos traz essas leis divinas, até então não compreendidas, desconhecidas para muitos, não compreendidas por outros, para que a gente possa entender estas leis que regem a vida universal. E ele diz, Kardec fala, que alguns cientistas, ou até pessoas, fixam-se em ideias materialistas, que muitos cientistas, não todos, mas muitos são materialistas, e fixam-se de tal forma obcecada nessa ideia, que quando a pessoa se fixa em uma ideia, ela não abre a oportunidade de pensar outras ideias, ela se fecha naquele mundo, naquela ideia, e fica até difícil receber qualquer inspiração. Aliás, veremos no futuro um texto da Revista Espírita que as ideias pré-concebidas dificultam a inspiração espiritual, porque a pessoa se fecha numa ideia, não se permite pensar de forma diferente, e ela acaba criando este aprisionamento intelectual, não lhe permitindo que os espíritos possam inspirar coisas diversas, ou que os próprios encarnados cheguem até ela, para que elas possam pensar em coisas diferentes. Então isso também dificulta. Kardec chega inclusive a trazer nesse texto, um texto de um médico, para provar que há médicos, há representantes da ciência que acatam uma ideia espírita. Então o médico fala
E ele negava, depois ele passou a pensar, a refletir e diz: os espíritos estão à nossa volta, produzem fenômenos, se estão à nossa volta e têm livre-arbítrio, por que não se comunicam, não pode se comunicar conosco e tal? Então é um texto para comprovar isso que Kardec vinha falando. E na atualidade nós vemos, né, cientistas que alguns que negam Deus, negam a alma, são materialistas, né, nihilistas, mas existem cientistas que acreditam em Deus, que olham esta harmonia, esta perfeição, esta grandeza da criação e acabam, temos astrofísicos que olham a beleza do universo, os bilhões de planetas, estrela, a lei gravitacional, tudo perfeito e concluem. Então há muitos cientistas que são deístas, acreditam sim em Deus, acreditam no espírito. Inclusive temos cientistas que estudam o espírito, a questão da influência espiritual, reencarnação, intercâmbio. Só para darmos exemplo, por exemplo, Ian Stevenson, já desencarnado, Hernani Guimarães Andrade, aqui do Brasil, estudaram reencarnação com métodos científicos, porque crianças e adultos lembravam de informações de vidas passadas, onde viveram, qual era o nome, como desencarnaram às vezes, citam endereços, cidades, e eles vão pesquisar os dados, os registros dessa cidade e confere, bate exatamente. Existiu aquela pessoa, aquele nome, morou naquele local, os detalhes que a pessoa lembra, conferem, então são assim, dados de cunho científico pela observação que muitas vezes sugerem a reencarnação. Mas lembro-me até de um alerta do nosso querido Raul Teixeira: nós não podemos dizer assim, a ciência comprova a reencarnação. Não. Como nós não podemos dizer a ciência não comprova, que são vozes de cientistas que negam, discordam, e vozes de cientistas que acreditam, estudam esses pontos. Né? Então tem que tomar cuidado para não usar o nome da ciência de forma equivocada. Com o passar do tempo, com a evolução do planeta, naturalmente que a ciência vai avançando muito, como vem avançando alguns cientistas, estudos nessa área, da física quântica, da energia, do mundo espiritual, do espírito, né? Interessantes estudos que têm de intercâmbio mediúnico para provar a autenticidade da mediunidade, da influência espiritual, médiuns em transe mediúnico, recebendo uma comunicação espiritual através de monitoramento cerebral. Descobriu-se que durante o transe e a recepção da comunicação, da ideia do espírito, duas áreas do cérebro não são acionadas, a área da imaginação e da criatividade, o que confere credibilidade ao intercâmbio, porque se o médium não estivesse sofrendo uma ação espiritual e estivesse criando aquela mensagem, ele próprio criando aquela, teria que acionar automaticamente a área cerebral da criatividade e da imaginação. Então isso são estudos da ciência, vozes de cientistas para falar a favor do intercâmbio espiritual. Aliás, existe um capítulo que nós recomendamos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a terceira obra, Pentateuco de Kardec. Logo no primeiro capítulo, a união, né, da ciência com a religião, onde Kardec vai falar, né, o papel da ciência. Logo a ciência vai deixar de estudar só as leis materiais e vai se dedicar a estudar o elemento espiritual. A religião, de uma maneira geral, vai deixar de ser tão fanática e também vai começar a estudar as leis materiais e a acatar aquilo que a ciência traz de descoberta. E o Espiritismo vem fomentando, portanto, as pesquisas da ciência, colabora com isso, é um dos papéis do Espiritismo, diz Divaldo numa entrevista desse século XXI, fomentar cientistas que pesquisem estes pontos da doutrina, porque o Espiritismo é ciência, mas não se limita a aceitar e estudar as leis materiais, vai além, estuda o elemento espiritual, o espírito, o mundo dos espíritos. É uma filosofia existencial, porque nos traz essa forma de questionar e entender a vida, o que é a vida, o sentido da vida, são dúvidas filosóficas de todo o tempo. E nós, o Espiritismo, vem nos concitar essas dúvidas existenciais, responder às nossas perguntas, convidar ao raciocínio, entre aspas, ao filosofar, para que a gente possa encontrar essas respostas para a nossa vida. E é a religião, porque nos religa a Deus, nos conecta à divindade, propõe transformação moral. Tem Jesus
como modelo e guia. Então é uma religião cristã. Enfim, é um texto muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, aquela comunicação espiritual, né, do item Palestras Familiares Além do Túmulo, de Alexander von Humboldt, foi um homem de ciência. Então vejamos como pessoas, Goethe, extremamente inteligente. Então veja como Kardec, esse mês de junho, nos traz um pouco esse aspecto de ciência, de pessoas de inteligência, que vem nos trazer comunicação espiritual. Um homem de saber, conforme nós falamos, geógrafo, naturalista, explorador. Ele era da região da Prússia, né, atual a Alemanha, e deixou contribuições valiosas para a geografia e para a geofísica. E é interessante que ele próprio trata desse assunto, né, da aceitação do espiritismo pela ciência. Ele diz assim que vai acontecer, né, é natural com a lei do progresso, mas não tem pressa. Não há por que ter pressa, né? E ele dá uma resposta que eu achei assim muito bela, né? Ele diz assim que o mais importante é o espiritismo chegar a esclarecer e consolar as pessoas aflitas que estão receptivas para receber esta mensagem. Olha que interessante. Então não há essa preocupação de que cientistas ou pessoas de grande saber, todas acreditem no espiritismo. Ou até porque, repetimos sempre, o espiritismo não faz proselitismo, não está preocupado com conversão religiosa, mas transformar a pessoa num homem de bem. Mas ele diz assim que o grande papel do espiritismo, a maior preocupação nossa é de esclarecer e consolar, chegar aos corações aflitos. É isso que o espiritismo tem feito, através das casas espíritas, de portas abertas para acolher muitas almas que não só que estão em busca de conhecimento, algumas, e muitas outras que chegam pela via do sofrimento. E as lições do espiritismo são esclarecedoras, consoladoras. Então, o espiritismo tem essa preocupação de que a ciência formal e oficial aceite o espiritismo. Vai acontecer, sem pressa. Mas agora a nossa grande preocupação hoje, como aquela época, por ser o Consolador prometido, consolar muitas almas aflitas, almas, consolar encarnados, consolar também muitos desencarnados, à semelhança de Jesus. Jesus falou, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E ele vai falar, eu vim para esses, para os aflitos, para os sobrecarregados, veio para aquelas pessoas que estavam marginalizadas, esquecidas. Então a mensagem de Jesus encontraria receptividade nesses corações sofridos, aflitos. Jesus não tinha a preocupação de estar apenas com as pessoas importantes, converter os ricos, os doutores da lei, os fariseus, conviveu com eles. A mensagem, ele era o bom pastor, cuidava de todas as suas ovelhas, mas ele veio principalmente para os aflitos, mas conviveu com essas pessoas. Teve vários diálogos com doutores da lei, com fariseus, onde Jesus não se negava a fornecer o ensinamento e também a acolhê-los. Então é este o exemplo do Cristo. A sua mensagem veio principalmente para os aflitos e sobrecarregados, mas na essência, na origem, veio para todos que quisessem buscá-lo e ser por ele acolhido. Por exemplo, Nicodemos, o doutor da lei, pede um diálogo com Jesus e ele não se nega. Ele atende ao doutor da lei, fala do nascer de novo, da reencarnação, só para darmos aqui um exemplo. Então o Espiritismo veio para iluminar consciências. As casas espíritas não impõem nada a ninguém, mas estão ali de portas abertas para aqueles que queiram orientação, consolo e acolhimento, com certeza. O espírito aqui, né, de Alexander von Humboldt, fala que veio em missão para servir a humanidade. Ele também veio de um mundo superior. Olha, mais uma informação da transmigração da alma desses espíritos que não estão presos à sua evolução a um único planeta, sem sendo necessário, mudam de planeta. Aqui ele veio em missão. E eu fui dar uma olhada, é um espírito que contribuiu muito. Seus estudos influenciaram Charles Darwin e Alfred Wallace. Portanto,
precedeu e seus estudos ajudaram muito esses pesquisadores que depois facultando, possibilitando o surgimento do estudo da evolução das espécies. Ele fala um pouco desse mundo superior de onde ele veio, onde nada entrava o bem, os bons pensamentos, né? Tudo é feliz. E ele fala que não tem saudade da vida material, que é um espírito desapegado, aquela borboleta que nós falamos se libertou do casulo e não tinha apego, não tinha paixões, não tinha desejos, e isso é sinal de evolução e nós temos que ir em vida já ir trabalhando esse desapego, ir trabalhando esse refinamento do sentimento para que quando a gente se liberte do corpo não tenhamos saudade dos prazeres mundanos, então não tem apego. Vai falar que foi recepcionado no mundo espiritual, a primeira alma que lhe estendeu a mão, a hora que ele despertou lá, também um espírito muito inteligente, de grande saber, portanto também de grande moralidade, para poder receber um espírito desse, François Arago, que também foi físico, astrônomo, político na França. Ele fala, o Humboldt fala do Sol, curiosidade. Kardec pergunta se lá serve de habitação para os espíritos, e ele diz assim, habitação permanente não, como os planetas, por exemplo, mas recebem visitas dos espíritos, né? Já li referências, aqui só para comentar, que vem um pouco de encontro, né? Que espíritos superiores às vezes se reuniam no Sol e emitem de lá boas vibrações para os planetas do nosso sistema solar, né? Então, não só o calor do Sol chega, mas também a vibração emitida por esses espíritos superiores. Então, não é morada, mas há visitas, há encontros ocasionais de espíritos lá no Sol. Fala um pouco que era da área do seu estudo, das plantas, como nós sabemos, não pensam, não tem vontade, né? E ele vai finalizar aqui com um assunto que eu vou encerrar, que é o assunto de Adão. Kardec pergunta para ele de Adão. E ele vai falar que Adão é um mito, né? E o Livro dos Espíritos trata dessa questão, né? Na questão 50 e 51 do Livro dos Espíritos, onde os benfeitores vão falar desse mito de Adão. Ele representava ali uma raça, a raça adâmica, mas mito nesse sentido de que ele não foi o primeiro homem, né? Nem o único que povoou a Terra. Hoje nós sabemos, através do avanço da ciência, de fósseis humanos que são encontrados. O Espiritismo acata essas conquistas da ciência, que são unânimes, não há como negar, e de forma que é um mito nesse sentido. Porque o Livro dos Espíritos, aqui os Espíritos superiores falam que Adão, na pergunta 51, podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos a que foi assinalada, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então Kardec anota que o homem cuja tradição se conserva sob o nome de Adão foi um daqueles que sobreviveram em alguma região após algum dos grandes cataclismos que têm revolvido a superfície do globo em diversas épocas. Então temos aqui essa informação na espiritualidade, deste mito de Adão, que ele foi Adão e Eva, foi o primeiro casal a povoar a Terra, e a partir dele surgiu toda a humanidade. Seria a tese do criacionismo, e naturalmente que hoje a ciência caminha num outro sentido. É um tema que vai surgir oportunamente para a gente conversar. O Espiritismo aceita esse criacionismo, mas junto com o evolucionismo. Deus é criador de tudo e de todos, mas a partir do momento que cria, ocorre a evolução gradativa do espírito nesse sentido, e Deus é o criador de tudo. Mas aqui na Terra, certamente, hoje através de estudos, sabemos que Adão e Eva não foi o primeiro casal e não foi a partir deles que a humanidade surgiu. Esse é um tema mais complexo, mais profundo, mas vemos quanta riqueza doutrinária no estudo da Revista Espírita. Voltaremos depois, novamente, semanalmente, oferecendo um vídeo, dando sequência ao nosso estudo da Revista Espírita. Muito obrigado.